Olá, vamos para mais um shot. Eu tô tentando mudar essa frase de início, mas tá difícil. Na hora que começa, eu falo, vamos para mais um shot. Tá, enquanto eu não consigo criar uma nova, vai ficando essa mesmo. Então, vamos para mais um shot de correção de simulado. Tá? Hoje nós vamos corrigir o simulado Top 20 de Direito Constitucional, da Administração Pública, Disposições Gerais e dos Servidores Públicos. Tema muito importante, que vai cair pelo menos uma questão na sua prova, do artigo 37 ao 42, com certeza, tá? Apesar de ser direito constitucional, porque está na Constituição, esse tema também cai dentro de direito administrativo. Então, pode ser que no seu edital ele apareça ou dentro de direito constitucional ou dentro de direito administrativo, tá? Mas vai cair isso na sua prova? Com certeza. Se apareceu na sua prova direito constitucional e direito administrativo, ou direito administrativo, vai cair com certeza, tá? Do 37 ao 42 da Constituição. Então, vou mostrar primeiro a carinha, porque depois eu vou falar umas coisinhas aqui. Uma ideia que eu tive. Tá? Então, simulado TRE Minas. TRE Minas, mas isso aqui, gente, é para qualquer concurso de tribunal, né? Qualquer concurso que caia direito constitucional, administrativo, tá? Tá disponível lá na página Shots de Concursos Públicos no Facebook. Tá? É só ir lá nas rolagens lá, porque tem muito simulado lá, tem muito mesmo. Então, só ir descendo lá, ter um pouquinho de paciência e olhando as postagens anteriores, que com certeza ele tá lá, tá? Ele tá até nas postagens de 2014. Então, pode descer que ele tá lá. Então, esse simulado, ele é o top 20, ou seja, 20 questões. Para que o shot não fique enorme e para que não tenha que correr, então eu pensei em dividir ele em duas partes. Então, nós vamos gravar a primeira parte agora, 10 questões, e depois, logo em seguida, eu vou gravar as outras 10 questões. Porque aí ninguém fica com... Quer dizer, eu espero que ninguém fique com tanta dúvida, que dê para esclarecer mais, que não fique careta, né, o shot, porque teve que correr, porque são 20 questões. Então, dá para a gente corrigir alternativa por alternativa e falar as referências das alternativas, né? O artigo tal, inciso tal, tá? Para não picaretar, para ficar o trem bem feito, né? O trem aqui já é... O trem é ótimo, mas os shots já são meio assim, fundo de quintal. E aí as questões corridas, aí não vale a pena, não. Vamos fazer o trem bacana, tá? Antes de você assistir esse shot, eu já gravei 2 shots hoje mesmo sobre aposentadoria, artigo 40, e sobre o inciso 19 do artigo 37. Dá uma olhadinha, são 20 minutos um e 10 minutos o outro, mais ou menos. Então, dá uma olhadinha antes de fazer isso aqui, porque aí eu já dou um salto, já dou uma... lembro e tal, para não ficar perdendo muito tempo com isso, né? Para ficar mais tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. 3 minutos já de shot, vamos embora. 1. Pedro, após anos de estudo e reflexão, olha que blá blá blá, mas vamos lá, decidiu ingressar na carreira pública. Precisou de anos para isso? Beleza. Mais especificamente em um cargo cujo regime jurídico lhe oferecia diversos benefícios funcionais. Submeteu-se ao respectivo concurso, foi aprovado e tomou posse no cargo. Ai, que beleza. Ocorre que, após 1 ano, a legislação foi alterada e os benefícios do respectivo regime jurídico sensivelmente reduzidos, e isso sem que houvesse redução de seus vencimentos. Pedro não foi ouvido e nem foi-lhe assegurado qualquer direito de opção. À luz desse quadro, é correto afirmar que a alteração promovida na legislação é... Bom, o que nós vamos... Essa aqui... A referência que a gente pode pegar para isso aqui é o artigo 39, que teve uma redação, depois alterou, depois voltou, e agora está suspenso, né? Mas aí, como está suspenso, o que a doutrina vai falar? O que a jurisprudência, aliás, vai falar? Essa alteração, né, dos benefícios do respectivo regime jurídico, que foram reduzidas sem que o mexesse, obviamente, nos seus vencimentos, isso é constitucional.
tá? Porque, segundo os tribunais superiores, é um entendimento pacificado, ou seja, não há que se falar em direito adquirido em regime jurídico, ok? Não havendo redução de salário de vencimento, benefício que foi alterado, sinto muito, meu filho, mas é constitucional, pois não há direito adquirido em termos de regime jurídico, tá? Então, no caso dessa primeira questão, é letra C, tá? Já é um entendimento pacificado nos tribunais superiores, de que não há que se falar em direito adquirido se tratando de regime jurídico. Então, põe isso na sua cabeça. Se você quiser... Ah, mas de onde você tirou isso? De jurisprudência, tá? De acórdãos. Depois você entra lá no site do STF, digita lá direito adquirido, regime jurídico. E aí vai aparecer os julgados lá, tá? Que eles falam, não há o que se falar em direito adquirido, tá? Tranquilo? Então, essa mais tranquila, mais um entendimento assim, doutrinário, né? Jurisprudencial e tal. Então, beleza. 2. Certa lei estadual previu que a admissibilidade de recurso em processo administrativo, no qual se discutia a prática de ilícito tributário, estava condicionado ao depósito prévio do valor que se entendia devido pelo contribuinte. Com isso, buscava-se evitar que o exaurimento da instância administrativa fosse utilizado como subterfúgio para impedir o cumprimento da obrigação tributária. À luz desse quadro, é correto afirmar que a lei estadual é. Então, essa aqui vai exigir uma certa divisão dessa questão. Essa questão é muito maldosa. Provavelmente deve ser de um promotor, um concurso cabeção assim. Por quê? Porque ele está falando de recurso em processo administrativo, está falando de prática de ilícito tributário, depósito prévio para poder entrar com esse recurso, e está falando de competência. Olha só. Vamos primeiro falar em competência. Se você olhar as alternativas, vamos pegar uma aqui, ó. Vamos começar com a A. Esquece o constitucional e inconstitucional. Vamos ler só as alternativas, só o finalzinho. Depois eu vou te esclarecer se é constitucional ou inconstitucional. A competência, à luz desse quadro, é correto afirmar que a lei estadual, a competência privativa da União legislar sobre direito tributário. Bom, esse segundo pedacinho está errado, porque direito tributário é uma competência concorrente. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Onde que fala isso? Cadê você? Artigo... Tô chegando. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, corrigindo só a segunda parte da alternativa A, a competência não é privativa. A competência de direito tributário, legislar sobre direito tributário, não é privativa, é concorrente. Tá? Olha a segunda parte do B. Os estados têm competência concorrente com a União para legislar sobre direito tributário. Essa parte está certa. O que está errado é o constitucional, tá? Mas o que está sendo analisado aí, o que responde à questão, não é a questão das competências, tá? Nós vamos chegar lá. Então, os estados têm competência concorrente com a União para legislar sobre direito tributário? Sim. De acordo com o artigo 24 da Constituição, sim. Tá? E aí, lida essas duas alternativas, que vai esclarecer sobre a questão da competência, qual que é o problema da questão? A questão quis te confundir com relação a isso. Você acha que a questão é sobre competência, mas, na verdade, é uma questão muito mais cabeçuda, igual eu falei. Ela, na verdade, quem já está meio calejado com o negócio de concurso, vai ver que o problema é o depósito prévio para admissibilidade de recurso em processo administrativo. Isso é inconstitucional, tá? Olha só, vamos olhar súmula 373 do STJ. Vamos lá, rapidinho. Só para esclarecer isso aí. STJ 373. Olha aqui.
é ilegítima a exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo. Tá? É isso aí que a questão vai cobrar. Então, se a gente olhar a situação, certa lei estadual previu que a admissibilidade de recurso em processo administrativo estava condicionada a depósito prévio. Então, pôs aí, prática de ilícito tributário, qualquer que seja o recurso, qualquer que seja o ilícito lá, ele pôs o tributário só para te confundir com relação à competência de legislação. Se é concorrente, se é privativa, da União e tal. Mas, na verdade, o problema é recurso condicionado ao depósito prévio em processo administrativo. E isso é inconstitucional. Dessa forma, a nossa resposta é a letra E. Inconstitucional, pois a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo ofende a garantia de ampla defesa. Tá? Se o cara não tiver lá na hora o depósito prévio e aí então ele não vai poder recorrer da decisão, não vai poder se defender, nada a ver. Então, súmula 373 do STJ. Ok? A questão, acho que para técnicos não cai não, analista cai sim, com certeza. 3. A Constituição Federal assegura aos servidores titulares de cargo efetivo da União, do Estado e do Distrito Federal e dos municípios o direito de serem aposentados. Aí é aquele shot que eu falei do artigo 40, tá? Vou dar uma olhadinha aqui e nós vamos corrigindo as alternativas de acordo com o artigo 40. A. Compulsoriamente aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O erro aí é os 5 anos, tá? Compulsoriamente é aos 70 anos de idade. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição? Sim. Tá? Não, vai ser integral. Se o cara entrou com 60 anos e vai aposentar com 70, compulsoriamente. Então, ele vai receber proporcional a esses 10 anos de contribuição. Então, artigo 40, inciso 2º. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, se decorrente de acidente em serviço. Não, acidente em serviço, se a gente olhar no artigo 40, inciso 1º, é uma exceção, tá? Então, é invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto nos casos. Aí vai ter acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, tá? Então, não corta esse decorrente do acidente em serviço. Acidente em serviço vai ser integral. C. Compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos integrais. É claro que não. O cara entrou com 60 anos, vai aposentar, depois de 10 anos de contribuição, vai aposentar com provento integral? Não, é proporcional, tá? D. Voluntariamente observadas as condições de idade e o tempo de contribuição, diferente para homem e para mulher. E desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, correto. E 3 anos no cargo efetivo? Não, 5 anos, tá? É 10 e 5. Atingiu esses dois requisitos, 10 anos no serviço público e 5 no cargo, aí depois nós vamos observar a idade e o tempo de contribuição, tanto para homem quanto para mulher, separadamente, tá? Letra E, que vai ser a nossa resposta. Voluntariamente, observadas as condições de idade e o tempo de contribuição, e desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Certinho, tá? Esses são os primeiros requisitos lá no artigo 40, inciso 3º. 4. Conforme disposições da Constituição Federal, assinale a opção correta a respeito da administração pública. A. As funções de confiança destinam-se apenas às contribuições de chefia, direção e assessoramento. Sim, tá? Vamos lá no artigo 37, inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente, cuidado, esse aí tem o exclusivamente sim, tá? Por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes pode aparecer uma questão com o seguinte,
assessor, não sei o que, blá, blá, blá. Põe um nome, sobrenome. Se é assessor, se é direção, se é chefia, tá beleza, tá dentro disso aqui. Agora, sei lá, deixa eu ver um nome aqui que poderia. Gerente, não sei o que. Não é esse caso, tá? Tem que ficar atento. Mas eu achei que gerente era tipo um diretor. Não, você não tem que achar nada, tá? Tem que ser direção, chefia, assessoramento. Porque se cair gerente e a banca considerar como correta, é claro que não, cabe recurso nesse caso, tá? Então, tendo uma mais certa, você vai marcar mais certa. Então, beleza. Então, a letra A tá certa, é a nossa resposta. Artigo 37, inciso 5. Esse aqui, vou falar só os incisos das outras aqui. A lei deverá reservar parte dos cargos e empregos públicos para afrodescendentes e pessoas portadoras de deficiência. Só fazer um parênteses aqui. A alternativa B, se a gente olhar a atual legislação, ela até poderia estar correta, mas vamos voltar ao enunciado da questão, conforme disposições da Constituição. Então, na Constituição, não fala em reserva de vaga, de parte das vagas para afrodescendente. Pode até aparecer leis infraconstitucionais, mas na Constituição não fala. Por isso que essa alternativa está errada. Corta o afrodescendente aí. Artigo 37, 8, vai falar só de reserva de percentual de cargos para pessoas portadoras de deficiência. E qual que é a porcentagem na Lei 8.112? Tem que saber. É até 20%. É 20%? Não, é até 20%. Pode ser 10%, 5%, 7%, tá? 20%, 25%. Não pode. Tá? Lei 8.112. C. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, exceto entre os cargos do Poder Executivo e do Legislativo. Gente, esse inciso cai direto. Artigo 37, inciso 13. Olha só. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Então, não tem vinculação ou equiparação, tá? Não existe isso. Mas eu entrei como técnico agora e o técnico que está lá já está ganhando não sei quanto e eu quero equiparar meu salário. Não é permitido, porque no serviço público vai entrar várias coisas na remuneração dessa pessoa, aí, de benefício, etc. Então, não é vedada equiparação, tá? Coisa que a gente vê aonde? No direito do trabalho, tá? Cadê? Paradigma, paragonado, né? Quem tá lembrando disso aí? Muito legal isso aí. Mas no caso aqui, não. É vedado, tá? Então, corta esse exceto aí. É de todo mundo. Executivo, legislativo e judiciário. Para qualquer cargo. Então, artigo 37, inciso 13. D. Somente por lei complementar poderão ser criadas autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Acabei de gravar um shot sobre esse inciso, que é o inciso 19 do artigo 37. Ele misturou aí. Na verdade, é somente por lei complementar poderão ser criadas autarquias e autorizada empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Porque a autarquia vai seguir um caminho e pessoa jurídica de direito privado vai seguir outro. Então, a lei cria a pessoa jurídica de direito público, no caso, a autarquia. Agora, a lei autoriza o Poder Executivo a criar, por meio de ato-decreto, pessoa jurídica de direito privado. Aí vai ser outro caminho. Então, faltou aí, ó. Cria autarquia, poderão ser criadas autarquias, e autorizada, põe aí, em empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Tá? Artigo 37, inciso 19. É deferida aos servidores públicos a garantia de vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Cuidado, não é vitaliciedade. Isso aí é garantia, acho que de juiz, tá? Cuidado, estabilidade é diferente de vitaliciedade,
tá? É diferente. Então, é a garantia da estabilidade, e a estabilidade não é após 2 anos, é após 3 anos. Na Constituição está 3 anos, tá? De efetivo exercício. Artigo 41. Olha lá depois. Tranquilo? Vamos embora. Questão 5. Metade da primeira parte do top 20 de Direito Constitucional. Ai. Vamos lá. Paulo é servidor público no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e conta com 25 anos de efetivo exercício no serviço público. Nos termos estabelecidos pela Constituição Federal de 88, para se aposentar voluntariamente. Aí você já pensou, não é o inciso 1º, não é o inciso 2º, é o caso do inciso 3º do artigo 40. Com proveitos, ou proventos, né, proporcionais ao tempo de contribuição. Aí você pensou, proporcionais ao tempo de contribuição, então não é a letra A, que é integral, é a letra B do inciso 3º. Tá? Paulo deverá ter no mínimo. Então, primeira coisa que você vai fazer, grifar Paulo. Por que Paulo? Porque é um nome bonito? Não. É porque é sexo masculino, tá? E aí vai ter regra diferente para o sexo feminino. Tem que ter, primeira coisa que você deve ter que fazer, deixar isso claro na sua cabeça, para você saber qual regra que você vai seguir. Então, é homem, tá? Se tivesse um professor, aí você tem que grifar professor também, porque aí já é outra regra, tá? Então, olha o shot lá sobre o artigo 40 para ficar isso bem claro. Então, você grifou Paulo, aposentar voluntariamente, proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tá? E aí, nós vamos lá para o artigo 40, que eu já fui falando, artigo 40, inciso 3º, hipótese da letra B. Com quantos anos? 65 anos, tá? 65 anos para homem e 60 para mulher, com proventos proporcionais, porque aí não está levando em conta o tempo de contribuição. Só vai levar em conta para pagar o provento, que vai ser proporcional a isso. Lembrando que ele vai ter que ter, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício. Então, 10 anos, assim, trabalhando, né? 8 anos trabalhando, 2 anos de licença. Não, é 10 anos trabalhando. E 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, qual que vai ser a resposta? Letra A, 65 anos de idade e ter cumprido pelo menos 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria e 10 anos de efetivo exercício. Tá? Beleza. Aí, com base na letra A, você vai marcando os erros nas outras alternativas, que vai ficar mudando isso aí, vai ficar mudando a idade, vai ficar mudando o ano no cargo efetivo, etc. Tranquilo? Beleza. A administração pública, direta e indireta, na prática de seus atos, deve observar uma série de princípios e normas. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. Então, vai falar basicamente do artigo 37. Vamos dar uma olhadinha no artigo 37? Que aí, olha só. A administração pública, direta e indireta, porque isso aí vai mexer depois nas outras questões, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, todos os entes, tá? Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses 5 princípios é o que a gente chama de LIMPE, tá? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, para quem não conhece, ó. Cadê? Aqui, ó. LIMPE, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? É o LIMPE. Além desses, e também os seguintes. Então, do inciso 1º até o inciso 22, são princípios que a administração pública, de um modo geral, tanto direta e indireta, terá que observar. E é sobre esses princípios, tanto do caput quanto dos incisos, que nós vamos falar dele agora nessa questão. Tá? Então, vamos lá. A impessoalidade não precisará necessariamente ser observada na prática de atos pela administração pública indireta. Nada disso. Como eu disse, é direta e indireta. E observar completamente,
tá? Não tem não precisará, não necessariamente, não. Tem que obedecer, deve obedecer o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da legalidade. Ok? B. É vedado ao servidor público civil a associação a qualquer sindicato. Errado. É permitido. Artigo 37, inciso 6º. Cadê? Olha lá. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Tá? C. Em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos. Ok, em regra é vedado. Tá? Ainda que o servidor tenha sido aprovado em mais em um concurso. Certo. Tá? É o artigo 37, inciso 16. Lá vai falar, olha só a primeira parte. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. Aí tem as hipóteses em que é permitida a acumulação. Aí vai ser a letra A, 2 cargos de professor, B, um cargo de professor com outro de técnico ou científico, tá? Ou letra C, que é o cargos de empregos privativos profissionais da saúde, ok? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, etc. Ok? Então, em regra, é vedado sim. Ainda, mas eu passei em 2 cargos para técnico judiciário, um no TRE e um no TRT. Meu filho, então escolhe um dos 2, porque essa acumulação não é prevista na Constituição. Você vai ter que escolher. Quem dera, hein? Já pensou que beleza? D. O servidor público da administração direta que vier a ocupar um cargo eletivo federal poderá ocupar as 2 funções simultaneamente. Acabamos de ver. Não, mentira. Isso aí vai falar dos cargos eletivos. Então, ele não poderá. É artigo 38, inciso 1º. Tá? Então, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, ou seja, todo mundo, no exercício do mandato eletivo, tá? Então, os cargos da eleitorais lá, que você votou nele e tal, aplica-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual e distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Tá? No caso do prefeito, ele será afastado, porém ele vai poder optar pela remuneração ou de prefeito ou do cargo que ele estava. No caso de vereador, ele poderá acumular, sim, desde que haja compatibilidade de horários. Por exemplo, se ele for guarda patrimonial de uma escola no período noturno, e se de dia ele está trabalhando na Câmara, ele pode acumular, sim. Agora, se não há compatibilidade de horário, aí ele cai na regra do prefeito. Ele vai ter que optar por uma das remunerações, ou do cargo em que ele é de servidor, ou o cargo eletivo. Tá? Então não poderá. Corta esse poderá aí, é um não poderá. O princípio da publicidade não precisará ser observado pela administração direta. Vou nem comentar, né? É claro, deverá, né? Corta o não precisará e põe deverá, segundo o caput do artigo 37. 7. Suponha que lei federal tenha criado diversos cargos em comissão para exercício de atribuições de chefe da unidade e de assessor, a serem preenchidos necessariamente por servidor de carreira. Essa lei Então, peraí, que eu viajei aqui. Então, suponha que lei federal tenha criado diversos cargos em comissão para exercício de atribuições de chefe, assessor e de assessor, a serem preenchidos necessariamente por servidores de carreira. Então, ele quer saber. Bom, se a gente olhar o artigo 37, inciso 5º, tá beleza. Na verdade, seguiu certinho. Porque, olha só, ele está falando de cargo em comissão. É a segunda parte. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira para os cargos de chefia, direção, chefia e assessoramento. Ele criou para chefe e assessor, então é a letra B. Constitucional, uma vez que, de acordo com a Constituição Federal, os cargos em comissão deverão ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições percentuais mínimos, previsto em lei, destinando-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tranquilo, tá? Eu até grifei aí na letra B, que é deverão. Na letra C está somente. Então, tem que tomar cuidado. No caso, é deverão, tá? E não somente. Artigo 37, 5. Inciso 5º, né?
8. Ana, regularmente aprovada em concurso público, foi nomeada para cargo efetivo. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, Ana adquirirá a estabilidade, dentre outros requisitos, somente após o efetivo exercício por 3 anos. E aí, meu filho, você tem que estar careca de saber. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Efetivo exercício. O cara pode tirar licença durante o estágio probatório? Pode. Na Lei 8.112 vai falar em quais hipóteses em que é permitida a licença. E aí esse tempo de licença vai contar para esses 3 anos? Não, porque segundo a Constituição são 3 anos de efetivo exercício, tá? Fique atento aí a isso. Faz um vínculo aí da Lei da Constituição, artigo 41, com a 8.112, que provavelmente você deve estar estudando. Beleza? Então, 8, artigo 41, letra C. 9. José, funcionário público no TRF da 2ª Região, é eleito deputado estadual pelo Estado do Rio de Janeiro. E nos termos da Constituição Federal de 88. A. Não ficará afastado de seu cargo. Acabamos de ver isso. Havendo compatibilidade de horários, perceberá necessariamente as vantagens do seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Tudo errado, tudo errado. De acordo com o artigo 38, inciso 1º, vai falar que para os cargos de, mandato eletivo federal, estadual e distrital, vai ficar afastado, tá? B. Deverá ficar afastado do seu cargo e o tempo de serviço durante o período de afastamento será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção de merecimento. Corretíssimo. É o inciso 4º. Em qualquer caso que exija afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. O cara fica 8 anos como deputado, né? Aí o tempo, ele pôs a plaquinha lá, volto logo, ficou 8 anos como deputado estadual. E aí o tempo de serviço dele é contado para os efeitos legais. Mas aí na hora que ele volta, ele já é promovido a, sei lá, chefe da repartição. O cara era técnico, mas já que passaram 8 anos, ele é chefe agora, voltou chefe. Claro que não, tá? Esse tempo não é contado para efeito de promoção. Ok? Promoção por merecimento. O cara não estava trabalhando, então ele merece. Claro que não, né? C. Deverá ficar afastado do seu cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Não, isso é o caso do prefeito, tá? D. Não ficará afastado do seu cargo. Errado, ficará afastado do seu cargo. E. Deverá ficar afastado do seu cargo e o tempo de serviço durante o período de afastamento será contado para todos os efeitos legais, inclusive, não, exceto para a promoção por merecimento, que é o inciso 4º do artigo 38. E a nossa última questão dessa primeira parte do top 20. 10. Julgue a alternativa correta. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável 2 vezes por igual período. Artigo 37, inciso 3º. Prorrogável por apenas uma vez por igual período. Olha lá. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, ele pode ser prorrogável. Não é obrigatório, viu, gente? Não viaja. Esse concurso ele é de 2 anos, então vai ser 4 anos. Não, não vai nessa, tá? Às vezes, prorroga-se por mais 2 anos, porque é mais econômico, já que se gasta muito com licitação, né, o concurso, tá. Tendo os aprovados, vai chamando. Se não, aí tem que fazer outro concurso. Mas esse tempo é até 2 anos. Tem concurso que é de 1 ano. Tem concurso que é de 6 meses. Que acho que é o caso. Tem uns cargos aí, cabeçudos aí, que acho que é de 6 meses. E aí prorroga-se, às vezes, por 6 meses. Acho que Petrobras 6 meses e prorrogava por mais 6 meses. Por quê? Por mais 6 meses? Porque é por igual período, tá? De duração. O concurso tem 6 meses, duração de 6 meses, vamos prorrogar por mais 1 ano. Não, é igual período, tá? Então, no limite máximo de 4 anos.
Então, a errada corte-se prorrogável por 2 vezes. Artigo 37, inciso 3º. B. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Você olha isso aí e pensa, nossa, que crueldade. Não, gente, é assim mesmo. Artigo 37, inciso 14, tá? Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores, tá? É o caso de, por exemplo, de aposentadoria, ok? A pessoa recebe um acréscimo pecuniário e aí ele não vai receber o outro acréscimo em cima desse acréscimo. Nada disso, tá? Então, a B está correta, que é a nossa resposta. C. É assegurada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Já lemos isso aí. Artigo 37, 13. É vedada a vinculação ou equiparação. D. Somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de sociedade de economia mista, mas sua participação em empresa privada independe de autorização legislativa. Nossa, né? Isso aí está errado. Por quê? Depende de autorização legislativa. É o artigo 37, inciso 19 e o 20, tá? A primeira parte tá legal. Somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de sociedade de economia mista. No caso, somente por lei específico poderá ser criada o quê? Autarquia. É outro caminho. Mas no caso de sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública, que está previsto aqui na Constituição, é a autorização para o Poder Executivo criar por meio de ato ou decreto. Só que essa segunda parte está errada. Olha o inciso 20. Depende de autorização legislativa. Em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer uma delas em empresa privada. Tá? Não vai sair fazendo o que quiser, não, né? Está vinculada à lei, então depende, sim, de autorização legislativa. A administração fazendária e seus servidores, isso cai demais. Servidores fiscais não terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Olha, banca que é letra da lei, isso aqui cai demais, demais. Olha lá, inciso 18. A administração fazendária grava de acordo com a lei. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência, ou seja, vai na frente, tá? Sobre os demais setores administrativos na forma da lei, tá? Então, é precedência. Cuidado, porque eles vão colocar preferência, vantagem, ou não terão precedência. Cuidado. Tem que estar de acordo, igualzinho, tá? O inciso 18 do artigo 37. Qualquer alteraçãozinha tá errado. No caso, a letra E colocou um não terão. Na verdade, terão precedência sobre os demais setores administrativos. Ok? Encerramos aqui a nossa primeira parte do top 20 e em seguida vai ter o top 20, segunda parte, que é do 11 da questão 11 à questão 20. Olha só, 39 minutos. Sem chance de fazer os dois aqui juntos, beleza? Um abraço e até daqui a pouco.